A gente volta a falar aqui do Plano Safra, porque daqui a pouco o governo deve lançar os 516 bilhões de reais em crédito para a agricultura empresarial. Nesse novo Plano Safra, o valor desses recursos é maior, em cerca de 8 bilhões, em relação ao Plano Safra anterior, o que representa um aumento de 1,5%. O montante já vem em meio a críticas, por frustrar o setor. E é o Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, que está aqui comigo e que vai trazer um pouco desses detalhes, né, Luiz? Porque, bom, no final, o que o setor esperava era algo bem mais significativo em termos de valor para esse Plano Safra para esse ano. Qual que tem sido a leitura nesse momento do setor e o que isso vai representar para essa safra que a gente vai ter pela frente, meu querido? Muito bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. De fato, vai ser um dia aí bastante quente, né, nesse debate aí entre governo e o setor produtivo, o setor do agronegócio, que, como já foi dito, vem quente aí nas últimas semanas, nos últimos meses, em função das taxações aí das LCAs, antes da tentativa também de taxar os FIAGROS, né, que são os fundos de investimento aí nas cadeias agroprodutivas, e que pegaram muito mal junto ao setor, que reclama bastante, né, da falta de atenção aí a um setor que tem um peso tão relevante no PIB, e hoje não vai ser diferente. Quer dizer, esses 516 bilhões e 200 milhões que foram anunciados aí num spoiler dado pela assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura e da Pecuária, eles já estão vistos aí como insuficientes, eles são só 8 bilhões de reais superiores ao do ano passado. Claro, o Ministério ainda não deu detalhes da composição desse valor, dos juros, as condições que esse crédito rural vão ter, né, vai ter, mas isso vai ficar para o evento oficial, que começa às 11 horas da manhã, previsto, para não começar às 11 horas da manhã, mas já é suficiente para a gente prever, sem margem nenhuma para erro, que vai haver muita frustração e muita reclamação do setor. Vamos ver por quê. Olha, esses 8 bilhões a mais representam, como você disse, 1,5% de crescimento sobre os 508 bilhões do Plano Safra passado, divulgado há exatamente um ano. É muito pouco, ou até crescimento negativo, segundo os representantes do setor, se a gente considerar que nesses 12 meses houve uma inflação aí em torno em torno não, exato 5,3%. Ou seja, assim, a inflação está 3,8 pontos percentuais a mais do que o reajuste aí feito dos valores do Plano Safra. Quer dizer, o governo gosta de dizer que o Plano Safra é recorde, e em valores absolutos realmente mas em valores relativos o valor é até menor do que o do ano passado. A gente sabe também que o dinheiro anda curto, que o Ministério da Fazenda tem feito ginástica para esticar o orçamento e tal, e que, portanto, seria difícil mesmo esperar que viesse aí no mesmo índice que a inflação e tal. Mas o setor agropecuário esperava que pelo menos fosse seguido o mesmo critério da agricultura familiar, que foi divulgado ontem. O anúncio foi ontem, e nesse anúncio estava lá, o PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, recebeu 78 bilhões e 200 milhões de reais, que é um aumento de 2,9% em relação ao período 2024-2025. Se a gente somar todos os programas de apoio a pequenos e microprodutores, o valor chega a 89 bilhões e aí o crescimento é até maior, é de 3,89%. Então, assim, a agricultura comercial, a empresarial, esperava algo nessa faixa e veio aí menos da metade no percentual de crescimento. No ano passado, as linhas do Plano Safra, que são muitas, né, são bem variadas, elas variam conforme se é para custeio, para investimento, para comercialização, para máquinas, se incluem práticas para financiar práticas sustentáveis. Então, essas linhas elas variavam entre 7% e 12% ao ano.
Então, lembrando que naquele momento a Selic estava a 10,5%. Então, as linhas mais caras ali, né, para investimento e tal, elas estavam um pouquinho acima da Selic. E então, aí a grande questão que vai ficar aí para o anúncio das 11 horas com o presidente Lula é qual vai ser a taxa de juros. Não dá para imaginar que elas não vão estar mais altas do que eram no passado, bem mais altas, eventualmente, já que a Selic hoje está em 15%. Mas a grande pergunta aí de muitos bilhões é quanto mais alto. E a única pista que a gente tem até agora, Débora, foi dada ontem pelo próprio Lula na cerimônia de anúncio do plano da agricultura familiar. No discurso que ele fez lá, ele deu a entender que essas taxas devem subir a um patamar de 14%. Se for isso, até já não é tão ruim se ficar abaixo da Selic, como pode ficar aí juros negativos em relação à Selic, né? Bom, a gente já começa a ouvir as primeiras reações negativas, evidentemente, do setor produtivo, do setor do agronegócio. Ainda não houve uma manifestação direta, de entidades, né, como o CNA ou como a Frente Parlamentar da Agricultura. Deve acontecer isso imediatamente após aí o anúncio oficial ali por volta no início da tarde. E a AFPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, já avisou, já agendou para as 14 horas uma entrevista coletiva à tarde aí para falar justamente desse tema e certamente vem chumbo, porque a frente tem sido muito combativa em relação às medidas do governo. Ela já conseguiu derrubar, por exemplo, a taxação dos fiagros, que eu citei no início, né? E está combatendo aí a tributação das LCAs, que são as letras do crédito agrícola, que hoje são parte bem importante desse bolo aí do Plano Safra, né, dos recursos anunciados pelo Plano Safra. Quer dizer, embora sejam recursos privados, né, de investimento, do dinheiro de investidores que compram essas letras e tal, e esses títulos são usados pelos bancos como captação para fazer o crédito agrícola. E como não existe tributação até agora, né, no partir do ano que vem deve haver, o governo entende que ao oferecer isenção, né, de impostos, ela contribui com o subsídio, então pode incluí-las nessa conta aí do Plano Safra para fazer com que ele fique mais robusto, para usar um termo que é bastante usado pelo governo, sobretudo pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Então, Débora, vamos acompanhar o anúncio, né, agora por volta das 11 horas, e à tarde, certamente, traremos aí mais detalhes sobre o que foi anunciado e sobre os impactos para o setor. Perfeito, vamos aguardar então, Luiz. Muito obrigada pelas atualizações. Ótimo dia aí para você. Até amanhã.